noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Estou gravando aqui, são 12:10 agora, né? Infelizmente estamos tendo que fazer as gravações das mensagens, mas logo estaremos, né? Creio que em breve estaremos aí fazendo os cultos presenciais, que são de extrema importância para a vida cristã. Que nem eu falo, né, irmãos? Aqueles que estão se acomodando a esse modo de culto virtual, é bom rever os conceitos cristãos aí, porque não é o que a Bíblia nos ensina. Devemos estar unidos, né? Não só em um mesmo espírito, mas também juntos fisicamente, né? Fisicamente também, buscar estar juntos, junto à congregação. Hoje eu vou estar fazendo uma exposição do livro de Tiago, na verdade no livro de Tiago. Vamos ver ali Tiago capítulo 4, eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 4. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse tema. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Verso 4. Deixa eu virar a página aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, vamos estar orando em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos pelas tuas misericórdias, por esse domingo abençoado, para o Senhor ter me dado entendimento, ter me ajudado a trazer esta mensagem hoje à igreja. Que o Senhor venha mais uma vez usar-me, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pois sei bem, Senhor, que em mim mesmo nada sou. Só sou alguma coisa em Ti, Senhor Deus. Pai, que o Senhor vá e toca o coração dos irmãos, toca o coração da igreja, não importa onde eles estejam. Que o Senhor fale aos corações, fale aos corações daqueles que também ainda não Te conhecem, daqueles que ainda não vieram a Ti. Pai, que o Senhor haja com provisão mais uma vez, nos suprindo, Senhor, o alimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, partindo então daqui, só para conhecer um pouco mais a carta de Tiago. A carta de Tiago, né, esse Tiago, primeiramente, ele é o Tiago, irmão de Jesus, que está escrevendo aqui. Não é nenhum dos Tiagos apóstolos, certo? Nem o Tiago, irmão de Alfeu, e nem o Tiago, filho de Zebedeu. Mas aqui é o Tiago, irmão de Jesus, a qual está falando. Quando foi escrita essa carta? Muitos estudiosos dizem que essa foi uma das primeiras cartas escritas, ou se não a primeira, né? A carta de Tiago é uma carta muito antiga, né? Tiago escreveu essa epístola depois de se tornar líder da igreja de Jerusalém, no ano, por volta ali em meados do ano no ano de 44 depois de Cristo, né? E antes de morrer como mártir, né? Em 62 depois de Cristo. Então tá entre esse tempo, né? Não sabemos a data exata da escritura dessa carta. Ela foi direcionada a quem? Ela foi direcionada
Primeiramente, como ele diz no verso 1 do capítulo 1 aqui de Tiago, que foram aos judeus dispersos, as 12 tribos dispersas de judeus, né? Por que eles estavam dispersos, separados? Por causa da perseguição que teve após a morte de Estevão, como a gente vê em Atos 8:1. Então eles foram dispersos. Então Tiago escreve essa carta primariamente aos judeus, né? Aos judeus dispersos. Só que é de grande importância essa carta para a igreja dos gentios, né? É de grande importância, é um grande ensinamento a qual temos aqui. Então vamos para o verso 1. O verso 1 nos diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vemos a indagação de Tiago aqui logo no início. A indagação no sentido das contendas, das brigas que haviam entre esses judeus. Judeus supostamente crentes, né? Então, essas brigas e contendas, levando em conta, né, a palavra guerras ou brigas no grego, né, que trazem o significado de guerra física, trazem o significado de guerra física, mas pegando ali pelo contexto do capítulo 3, verso 8, a qual ele diz da língua, né, onde ali Tiago fala do poder da língua, como ela é uma peçonha de áspide, né, o quanto ela faz mal. Vemos que essas brigas eram normalmente verbais. Verbais elas eram. Então Tiago, sabendo da raiz do problema, ele responde a sua própria pergunta com outra pergunta, né? O que ele diz? Acaso não são dos prazeres que militam na vossa carne? Por acaso essas guerras e contendas não são por causa dessas coisas que há no vosso coração, essas guerras e contendas? Reparem na palavra desejo aqui, né? Ou prazeres, né? No caso aqui da minha tradução está prazeres. É a palavra-chave do texto. Tiago está falando de pessoas que ao longo da vida pendem para seus prazeres e desejos e se afastam do Deus vivo. Sufocando a palavra de Deus, seguem suas cobiças interiores. E nisto a paz é desfeita e se resulta em brigas e contendas entre os irmãos, entre as pessoas, né? Então Tiago vai na raiz, né? Ele vai ali na raiz, ele mostra a raiz do problema da briga e contendas, né? Ele já fala que é o que vem, essas cobiças que esses judeus tinham nos vossos corações. Vemos no verso 2, ele diz: cobiçais e nada tendes. Olha lá, o desejo que eles tinham. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Então, cobiçais e nada tendes. O que vemos aqui é que esses prazeres da carne era a cobiça realmente que eles nunca alcançavam, porque eles cobiçavam, mas nada tinham. Eles cobiçavam e nada tinham. Ou seja, a gente vê pelo contexto que eles pediam certas coisas para Deus, mas nunca o tinham, porque faziam da maneira errada. O intuito do coração era errôneo, né? Quando ele usa a palavra matais, temos um grande problema, né, na interpretação por muitos aqui, ao qual interpretam matais aqui como literal. E vemos aqui que esse matais, ele não é literal como morte física, né, como ali um homicídio físico. Não, devemos observar que Tiago expressa isso como figurativo. Figurativo. Essa morte, esses matais aqui é figurativo, é espiritual, porque eles atacavam com palavras
e discutiam e faziam guerra. E é assim, ou seja, que nos lembramos então de 1 João. 1 João 3,15. 1 João 3,15 diz o quê? Nos dá uma luz que todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Todo aquele que pratica a contenda, que age em contenda com seu irmão, já está sendo um homicida. Então Tiago aqui entende o que está havendo. Eles estão matando um ao outro, falando mal e odiando um ao outro. E invejais, a próxima palavra. Invejais. Temos referência bíblica que o próprio Satanás invejou a Deus em Isaías 14, do versículo 12 ao 14. Diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte subirei, sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vemos que o personagem que já primariamente, originalmente pratica essa inveja, essa cobiça por algo que não lhe pertence e ele quer ter igualmente, é o próprio Satanás. Então, vemos aqui que esse invejais, cobiçar o outro, cobiçar aquilo que não podeis ter, né? Que não podeis ali obter, já é algo que vinha do próprio diabo, do próprio Satanás, é algo maligno. Tiago nos exorta e diz: nada tendes porque não pedis. Ou seja, não oravam corretamente e não pediam tudo e como se devia pedir. Ou seja, então a gente vê aqui a importância da oração ser correta a Deus, da oração ser verdadeiramente ali ligada ao Senhor. E ele diz no verso 3: até pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos próprios prazeres. Então, Tiago nos ensina uma lição muito grande sobre a oração. Afirma que quando oramos, não recebemos uma resposta. A causa disso não está em Deus não nos responder, mas no ser humano, porque não se dão ao trabalho de orar, muitos nem oram de verdade, e se oram, vão a Deus com motivos errados, com intenção do coração errada. Como pode uma pessoa saber ao certo se ela tem fé em Deus, se ela nunca ora a Deus? Como pode provar ali a sua fé se ela não ora ao Senhor, ela não pede nada ao Senhor, ela não coloca nada em prova a Deus? Como pode esperar que Deus atenda a sua oração se ela se recusa a obedecer a injunção apostólica que diz: orai sem cessar, que está lá em 1 Tessalonicenses? A ganância é idolatria, e isso é abominação aos olhos de Deus. Deus não ouve as orações que vêm de um coração motivado egoístamente, sendo egoísta, um coração egoísta. Ganância e egoísmo são insultos a Deus. Ele não responde a orações assim. Então, era assim que aqueles judeus estavam agindo. Era assim que eles estavam se manifestando seus pedidos a Deus. Vamos para o verso 4, que diz no verso 4: infiéis, ou uma tradução mais tradicional, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. No original,
grego, a palavra adúlteras, que menciona aqui no verso 4, que é mencionada, aqui está em forma de tratamento. Mas não podemos interpretar literalmente como se os judeus dispersos estavam em práticas de adultério literal. Nos resta então entender essa palavra espiritualmente, figurativamente. Melhor espiritualmente mesmo. Porque o texto está falando de como eles se deleitam em cobiças e em prazeres que não provêm de Deus, mas sim do mundo. Se deitam e adulteram com os deleites do mundo. A primeira coisa que devemos notar é o significado de mundo aqui. Esse mundo é o quê? É ir para a praia? É passar um batom? Como muitos têm interpretado, erroneamente, na minha opinião. Né? Mundo aqui é o sistema mundano. Mundo aqui está ligado a suas instituições, estruturas, valores, costumes que são anti-Deus, que não são pró-Deus, não são pró-Bíblia, mas são anti-Deus. Coisas que não provêm, coisas que não fazem parceria com o Deus Altíssimo, com o Evangelho. Então, há pessoas que cobiçam isso. Há pessoas que verdadeiramente cobiçam isso. Se desviam do caminho da verdade para andar segundo esses caminhos, segundo as instituições, o que o mundo institula correto, e não o que Deus afirma ser correto segundo a tua palavra. Eles se deleitam em cobiças e em prazeres que não provêm de Deus, mas sim do mundo, esse sistema mundano que falamos. Se deitam e adulteram com os deleites desses sistemas. Ou seja, a ideia é matrimonial aqui. Espiritualmente matrimonial. Deus como marido fiel e os judeus como a esposa infiel. Ou os cristãos, como ele está escrevendo para judeus, então aqui são os judeus, mas a gente sabe que Cristo também é o noivo e nós somos a noiva de Cristo, né, como igreja. Como fazemos alusão aqui a Oséias, o livro de Oséias explica muito bem que tomou mulher de prostituição, Oséias tomou mulher de prostituição, simbolizando que Oséias seria o Deus fiel, que tem uma aliança com o povo infiel. Deus fez isso com Oséias para que ele entendesse o que Deus estava sentindo com o povo de Israel, com o seu povo. Como o seu povo havia o deixado, o adulterava. Imagine Oséias vendo a sua mulher que entrava todo dia e saía da porta de casa e ia se deitar com outros homens. É esse mesmo sentimento que Deus tem quando nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo. Deus não tolera essa paixão, meus amados. Da mesma forma, o mundo e os sistemas antropocêntricos voltados para o homem, né, somente glória para o homem, também não toleram a nossa amizade com Deus. Pode ver se o mundo ou o sistema mundano aceita normalmente os cristãos ou as ideias dos cristãos. Não aceitam. Da mesma forma, Deus não aceita a ideia deste mundo. Deus não aceita como esse mundo tem mostrado o que são valores realmente verdadeiros. O que esse mundo tem mostrado o que é verdade. Para eles tudo é relativo. Na verdade tem várias verdades. Deus da Bíblia não é a única verdade para eles. E isso para um cristão gera muito problema. Deus, não muito diferente, não tolera esta amizade. Adúlteros ele chama. Adúlteros, infiéis. Em outras traduções. A palavra diz como foi com Demas. Quando Paulo diz de Demas, Demas amou o presente século. Né? Como Demas, muitas vezes nós estamos amando o presente século. Esses judeus amaram o presente século. Podemos fazer aqui um contraste com Mateus 6:24, a qual diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um ou amarás a outro, ou será fiel a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Meus queridos, a igreja, a noiva de Cristo, a infidelidade que a igreja tem tido para com Deus, o que tem estado realmente nos nossos corações,
amando o presente século. O quanto a igreja tem se envolvido com idolatria. O quanto a igreja tem se envolvido com a avareza, a cobiça, o poder, posições. O quanto a igreja tem deixado os princípios cristãos para ser grande perante esse mundo, perante esses sistemas. Meus irmãos, devemos repensar que caminho estamos andando. Estamos realmente no caminho estreito ou já passamos para um caminho largo e espaçoso? Estamos deixando de lado para correr atrás do que é pife e passageiro. Quando traições ocorrem entre casais, meus amados, o pensamento normalmente é somente por um momento e nada mais. As pessoas pensam assim, aqueles que traem a esposa, ou a esposa que trai o marido. Mas por aquele momento você pode trazer destruição total à sua vida e família. E assim com Deus, quando você se entrega por um momento ao erro, aquilo tem grandes e graves consequências. Devemos dizer, como Jesus disse, estamos no mundo geográfico, né? Estamos no mundo, né? Estamos aqui no planeta Terra, no mundo, em meio às nações, mas não somos do mundo. O cristão, denominadamente, ele não é do mundo. Nosso reinado é outro. Somos peregrinos, devemos andar como peregrinos nessa terra. Devemos sempre lembrar disso, dessa palavra, peregrino, o significado dessa palavra. Até o apóstolo João adverte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Queridos, eu precisava falar um pouco mais sobre esse texto, porque é um caso difícil, que acredito que a igreja durante o século sempre viveu, né? A igreja se apostatando cada vez mais da fé genuína e se entregando aos prazeres mundanos. Muitas vezes colocando o sincretismo dentro da igreja, misturando as coisas de Deus com coisas que não provêm de Deus, misturando culturas e práticas mundanas, pecaminosas, com coisas santas, dignas. E essas coisas não se misturam. Nosso Deus é um Deus santo. Uma prática aqui para nós, colocando em prática tudo que falamos. Primeiro, reveja os seus comportamentos como cristão. O que há no seu coração? Faça essas perguntas. O que anda ruminando no seu coração? Você ainda está a caminho, no caminho estreito, ou já tem se desviado ao caminho largo? Está fazendo orações sinceras, ou já virou apenas uma repetição diária de palavras? Está pedindo com sabedoria, segundo as Escrituras, para a glória e honra de Deus e bem para o seu povo? Ou anda pedindo para gastar com um amante, com seu amante chamado mundo, chamado Satanás, glorificando a si mesmo nessas coisas? Ou está glorificando ao Deus Todo-Poderoso? Reveja essas coisas. O orgulho, meu irmão, o orgulho tem te satisfeito. Deixa o orgulho e seja humilde, como pede a palavra. O orgulho entra no coração humano porque o homem mede a si mesmo pelos padrões humanos e não pelos padrões da Bíblia, os padrões de Deus. Saiba perdoar, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos dará a recompensa eterna. Meus amados irmãos, não fale mal de seus irmãos. Não fale mal. Se tem algo que para resolver com ele, vai e resolva. Pare de ficar escandalizando o nome de Deus, dando mau testemunho. Não seja juiz sobre o seu irmão, mas ame-o. Ame o seu irmão de verdade, como você ama a Deus. Mostre que você ama a Deus amando o seu irmão. E lembre-se, o cristão deve ser diferença. O cristão deve ser luz em todos os sentidos. Queridos, eu acho que era isso que eu queria estar deixando. Que os irmãos tenham uma boa noite. Que o Senhor abençoe a semana dos irmãos.
e que venhamos colocar em prática o que aprendemos aqui hoje. Voltarmos à nossa comunhão, voltarmos a uma vida de oração sincera, voltarmos a praticar o amor verdadeiro em Deus, que é amar o nosso próximo. Deixe as picuinhas, não fale mal do seu irmão. Tente resolver as coisas entre si da melhor forma possível, com amor, com longanimidade. As igrejas hoje, irmãos, têm dado tanto mau exemplo, tanto mau exemplo. Devemos estar firmes na palavra do Senhor.